Tem situações que às vezes aparecem, né? O casal tá bem, namorado, ou já casados, com filho, às vezes longos anos, e de repente a coisa vira uma bagunça, começa a brigar, começa a se desentender, situações sem sentido, ou simplesmente do nada, mas termina assim e a pessoa já tá com outra. Parece um amante e tal. Bom, pode parecer uma situação comum de vida, né? Mas às vezes tem a influência da magia. Alguém fez feitiços. Inclusive, às vezes, alguém do próprio casal. Eu vou falar sobre isso. Então, tem situações que terminam um relacionamento. E nós vamos descobrir, numa consulta formal, é claro, né, que tem magia na situação. Então, o assunto de hoje: relacionamentos terminados por causa de magia. Algumas situações vão ser comentadas, o que a gente pode fazer. Vamos tentar analisar isso aí. Eu sou Gilberto Trapazon, esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goethe e Angélica, desejando que estejam todos bem. Gente, tô no meio do inverno aqui, uma manguinha curta, coisa boa, mas amanhã já vai esfriar de novo. A gente teve 2 diazinhos aqui, um calorzinho gostoso, faz bem, né? Mas o frio já tá voltando. Amanhã, nesse horário, a temperatura vai estar 10 ou 15 graus abaixo do que está agora. Agora está 25 graus, amanhã, nesse mesmo horário, vai estar 10 graus. 10 graus, eu vou estar todo encasacado. Tem gente que adora inverno. Não, inverno é bom mesmo. Quando você está bem, tem sua casa quentinha, sua família está agasalhada. Tá? Inverno tem muita coisa legal, mas a gente tem que lembrar que às vezes algumas pessoas não têm tudo isso, né? Então pode ser mais difícil para algumas pessoas. Mas a gente espera que as pessoas consigam manter assim os seus, né? Tem coisas que são muito básicas para se manter na vida. Então, se proteger, se agasalhar, e isso tem a ver com relacionamentos. A gente tem que cuidar do nosso relacionamento. Você tem um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, tá? Também proteja isso. É um dos motivos que eu falo tantas vezes. Não espere quebrar. Eu já fiz vídeos sobre isso. Não espere quebrar para procurar a magia. Tantas vezes as pessoas nos buscam quando a coisa já desandou. Aí tem que correr atrás e é complicado. Se você tem um carro, é muito mais barato você de vez em quando levar na oficina, fazer uma revisão, trocar o óleo, cuidar dos pneus. Você mantém. Agora tem gente que espera o carro quebrar e aí vai na oficina e aí o orçamento vai ser lá nas nuvens, né? Poderia ter feito uma prevenção. Por isso que magias de proteção sempre são necessárias. Tá? Quando está tudo bem na sua vida, é que você vai investir. Você não vai comprar um carro novo, investir na sua empresa quando você está quebrado. Não, é quando você tem dinheiro, quando as coisas estão andando, quando está tudo bem cuidado. Aí que você vai investir. O seu casamento está bem? Invista, primeiro de tudo, para proteger o que você tem. Não adianta você colocar um cadeado no portão depois que arrombaram a casa. É aquela velha história, né? Reza para Deus pedindo proteção, reza para Deus pedindo proteção, mas Deus só vai dizer assim: tá, meu filho, mas tranca a porta, bota um cadeado ali, um pouquinho de cuidado, não é ser neurótico, é uma prevenção, até porque tem proteções que são apenas proteções, mas tem proteções para ampliar. Quando você está bem, que você vai ampliar o que você tem. Tá? Teu casamento também, então trabalhe para que ele esteja melhor ainda. Então, primeiro de tudo, as proteções, que são várias, não tem uma proteção melhor, são várias, é de todo tipo de proteção que puder. Você tem que proteger a parte romântica, a parte física, a parte financeira do casal, porque é muito comum casais começarem a brigar ou até se separarem quando vem os problemas financeiros. Cuida da estrutura, a casa está bem, está precisando consertar o telhado, arruma o telhado, não espera começar a chover dentro de casa. Proteções, primeira coisa de tudo. Porque a gente nunca sabe de onde um problema vai vir. A gente pode ter prevenções. Então, uma delas é essa. Proteções preventivas e atividades que vão ajudar você a crescer.
seja fazendo magias para crescer, aprender mais, melhorar, mas também atividades para você. Vai fazer um curso, aproveita para reformar a casa, faz um carinho sem precisar pedir, um presentinho de vez em quando, um agrado. Relacionamento a gente tem que estar se cuidando sempre. Se você começa a relaxar, se descuidar, aí depois não sabe porque outra pessoa pegou. Quantos casos a gente vê isso aí, né? Olha quantos casos, é até meme na internet, é piada, mas isso aí é a situação que a gente vê, ó, quantas e quantas vezes. A mulher sempre bonita, arrumada, noivou, casou, se larga e vira um bucho. Aí não sabe por que uma outra mais bonitinha levou ele. Ah, ela fez feitiço. Não, o único feitiço que ela fez foi tomar banho, se arrumar e ser carinhosa com ele. Você se largou, achou que ele estava garantido. Grande erro. E acham que foi feitiço da outra. Não, você mesmo virou uma bruxa fedorenta. Casos que eu já relatei aqui, pessoa que eu atendi. Eu não atendo mais ninguém ao vivo, tá? Porque é um saco. É um saco, principalmente quando é essas áreas aí. A mulher chega na minha casa fedendo. Era antipática, grossa, mandona, autoritária, fedendo. Ai, será que meu marido tá me traindo? E eu só pensei assim, minha senhora, se ele estiver te traindo é uma legítima defesa. Eu comentei isso no vídeo. Até tem pessoas que comentaram, mas realmente eu só não falei isso. Ela fedia. Isso era 8 e pouco da manhã, ela estava com o cabelo molhado, ela tinha passado no chuveiro, mas estava com cheiro de suja, não era... Que às vezes a mulher tem, principalmente, né? Às vezes algum problema íntimo, problema de corrimento, esse tipo de coisa, ó, vai no ginecologista, né? Não, ali era... Olha, era sujeira mesmo. Até cheiro de CC tinha. E isso que ainda estava com o cabelo molhado do banho. Imagina como é que tomou banho. Só molhou o cabelo e não lavou as partes. Coitado do cara, né? Depois é a outra que fez feitiço. Não. Então você tem que fazer a sua parte também. Ambos, tanto o homem quanto a mulher. Relacionamento é feito assim, as duas mãos. Agora, quando é só um que puxa, quando é só outro que puxa, só um que se cuida, aí não tem relacionamento no mundo que vai durar. Relacionamento são duas pessoas unidas por motivos em comum, por interesses em comum, que têm afeto, que têm carinho, e vão trabalhar juntas para terem as suas conquistas. E estarem juntas também tem a ver... E foi, cachorrinhos? Eu estou escutando um cachorro latindo lá na outra quadra. E os meus estão latindo aqui. É coisa de cachorro, né? É um cachorro lá na casa do outro... A 200 metros daqui quase, mas eu escuto assim. Mas é isso. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que estar sempre se cuidando a si próprio e da nossa relação com o outro. Por isso a intimidade, o conversar, né? Se apoiar nas coisas. Você não precisa ter as mesmas atividades, mas um respeitar e apoiar, respeitar as atividades do outro. Um dos grandes motivos de término de relacionamento são diferenças incontornáveis. Tipo assim, o cara é atleta, gosta de praticar esportes, e ela não, ela só quer ir no shopping. E quer que ele deixe de praticar os esportes dele. Mas o cara é atleta, pratica esportes, é ciclista, é futebol, é atleta mesmo. E a mulher quer censurar o cara. Ou o cara é músico. E ela não quer que ele compre instrumento. O músico está sempre comprando um instrumento. O músico adora comprar instrumento. E vai praticar, mas aí ela não gosta que ele seja músico. Ou o cara gosta, ou ela tem atividades que ela gosta e ele... Então um tenta controlar, dominar o outro. Olha, fatalmente isso aí vai dar merda. Diferenças espirituais, algo muito importante, né? Ah, o meu marido não concorda com as minhas atividades e tal, vai dar merda. Se são de duas religiões diferentes, já se houver respeito, tem chance. Agora, se um não aceita o que o outro faz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quantos casos? Eu já tentei. Eu tenho toda a minha espiritualidade. Tal. Eu tive uma namorada, assim, que ela reclamava porque eu não tenho um crucifixo na minha casa. E eu sou ministro da igreja. Eu não tenho, porque eu não gosto da imagem de Jesus crucificado. Para mim, Jesus
venceu. Então as imagens de Jesus para mim são ele vitorioso e livre. Tanto que eu tenho um blog chamado Jesus na Luz, que são só de imagens que eu vou encontrando e vou botando lá, só imagens de Jesus. Nunca tem a cruz. É ele livre e vitorioso com as pessoas. Esse é o Jesus para mim. Livre e vitorioso. Não é a imagem do sofrimento. Só que ela me criticava que eu não tinha um crucifixo, sendo que ela nunca ia na igreja, e todas as vezes que ela foi na igreja foi comigo, arrastada, porque eu tenho o costume de entrar em tudo quanto é igreja. A gente ia viajar, ia passear, é um costume meu, eu passo na frente de uma igreja, a porta está aberta, eu aproveito, entro, porque sempre é um ambiente sagrado, sento um pouquinho, faço uma oração, aproveito a energia, faço uma comunhão, faço uma oração para os anjos e sigo. Ela não queria entrar, mas me criticava porque eu não tinha crucifixo. Oh, peraí, né? Quem é o religioso da casa? A diferença... E teve outros motivos também, né? Mas às vezes a pessoa, por exemplo, é praticante de magia. Eu lembro uma senhora, grande mestre, ela certa vez, tem uns 30 anos, apareceu uma reportagem num grande jornal, foto dela com outros colegas, que elas eram bruxas, né? Só que o marido dela não sabia. Ela já era avó. Foto do grupo dela lá, ela com a roupinha de bruxa toda formal. O marido olhou, o quê? Tu é bruxa? Ele não sabia. Casamento já assim de mais de 40 anos. Tá? Eram profissionais destacados, assim. Ele não sabia que ela era bruxa. Olha a falta de comunicação. Ele viu aquilo no jornal. O que foi, gambazinho? Ai, não vou poder. O gambá descendo a árvore ali. É que tem um gambá aqui, eu sabia o vulto dele. Então, o cara não sabia que a esposa trabalhava com magia. Ele, na mesma hora, ele viu o jornal, ele telefonou para o advogado dele, ó, prepara os papéis porque eu vou me divorciar já. Ele só voltou, ele saiu do trabalho, era de manhã cedo, voltou em casa, pegou uma mala, algumas roupas e se mudou para o hotel. Se separou dela na hora. Olha a falta de comunicação do casal. Mais de 40 anos casados. Mas aquela vida assim, sei lá como é que eles diziam, né? Porque viveram junto 40 anos, mas de que maneira? Se o cara não sabia nem da parte espiritual dela. E outras situações é quando sabem, né? Já está acontecendo e tal, mas o outro não aceita. Eu já tive namorada evangélica, luterana, católica, que queria me levar na marra para a igreja. Tá, mas eu tenho o meu templo aqui, eu faço a minha própria missa toda semana. E estou sempre visitando a igreja. Eu estou sempre visitando igreja, templos e tal. Não, ela queria que eu fizesse parte do culto. Não, porque o que importa é a participação do grupo na igreja. Queria discípulo para o pastor. Não deu, né? Então tem coisas que a gente não pode simplesmente abrir mão. E isso tudo tem a ver com as coisas que eu estou falando aqui. Porque são coisas que podem causar ruptura do casal. E muitas vezes as pessoas pensam que foi feitiço. Não, não foi feitiço. Foi as próprias atitudes da pessoa. Isso é uma coisa comum em consultas que me pedem assim, me separei, o cara tá longe e tal. E eu acho que foi feitiço. Eu olho, não foi feitiço. Teu casamento já estava assim, assado. Você que é uma chata, ou ele que também... Não quer dizer que você seja o culpado ou culpada. Às vezes a outra pessoa decidiu, já estava a hora, olha, tu que não percebeu que a coisa estava desandando. Ou a pessoa é insuportável mesmo e a outra pessoa foge, ela está se libertando. Não foi feitiço. Foi uma libertação. Isso é vida humana normal. Mas tem casos que realmente houve feitiço, houve magias. E tantas vezes isso é até de uma pessoa já conhecida. Muito comum aquela velha história, né? A mulher ficou com o melhor amigo do cara. O cara ficou com a mulher amiga da esposa. Isso aí é muito comum. Você está com o inimigo dentro de casa e não percebe.
Porque justamente são pessoas que também te conhecem mais, têm intimidade, têm amizade, mas pelas tuas costas estão arquitetando coisas. E inclusive vão ter mais facilidades em fazer feitiços, sabe? Porque certos feitiços até é desejável ter cabelo, unha, roupa da pessoa, dependendo da área, tá? Dependendo da área, isso é muito usado, mas tem magia que a gente não precisa nada disso, na guetia, na bruxaria, nas áreas que eu trabalho, eu não preciso nada disso. Se eu tiver, ótimo. Mas às vezes eu estou trabalhando com uma pessoa que está lá na Europa. Tá? Eu não vou esperar ela me mandar via Sedex as coisas, porque tem colegas que eu já vi fazer isso. Ó, me manda um cacho de cabelo assim assado, a pessoa manda pelo Sedex. Aí eu tenho que esperar a coisa vir pelo correio para chegar aqui. Eu não preciso disso. Tem muita magia que a gente não precisa. Mas, claro, tem que saber trabalhar, né? Tem que saber trabalhar. Mas, então, a primeira coisa é essa questão da proximidade da situação. Outras vezes você nem sabe quem é a pessoa. Então, a pessoa se interessou pelo seu marido ou pela sua esposa e ela vai lá e contrata um bruxo, um sacerdote, uma terreira para fazer magias de atração, amarração, abafamentos, adoçamentos. Tem todo esse tipo de coisa. Começando, é claro, pela separação de casal, que eu já aviso, é uma coisa que eu não faço. A pessoa quer separar o casal para roubar o marido ou a esposa da outra. Isso eu não faço. Eu posso fazer se for para tentar recuperar um relacionamento rompido por magia. Então aí é a próxima coisa. Então, descobriu-se que foi feita uma magia. Né? E eu aviso sempre, eu não faço qualquer coisa, tá? Então por isso que vai ter essa condição. Eu posso fazer sim uma separação de casal para tentar resgatar aquele relacionamento. Tentar, olha, é uma tentativa, porque aí tem vários outros problemas para a gente comentar. Acontece o seguinte, a pessoa lá fez um feitiço para o teu marido ou para tua esposa, virou a cabeça dela, fez a amarração, a pessoa está enlouquecida e foi. E a gente descobre que tem umas magias que são até grosseiras. A gente vê que a pessoa ficou completamente virada num zumbi, transtornada, tá? Tá enlouquecida mesmo. A vida toda esculhamba. E isso pode esculhambar também com a vida do casamento atual que foi destruído. Ó, seu casamento, seu namoro foi destruído, os dois terminam com briga, terminam com confusão. Você tá com problema no seu trabalho, de dinheiro, de família, adoece. A outra pessoa também. Esculhamba com a vida dos dois, termina o relacionamento e alguém lá leva a pessoa. Tá? Destruição de casal, basicamente, não é só separar, é destruir com a vida de ambos. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, não é só simplesmente ir lá desmanchar um novo relacionamento. A gente descobriu que foi feito um feitiço para amarrar, para fisgar, para pegar a pessoa na marra, subjugar, controlar, adoçar, seja o que for. Descobriu-se, isso é a primeira coisa. Quando a gente descobre e é desmascarada a coisa, é reconhecido realmente e a pessoa entende, foi feito mesmo, isso já ajuda a começar a tirar energia. Mas não é simplesmente descobrir e o feitiço deixou de funcionar, não, ele foi apenas descoberto. É o mesmo caso de uma amarração. Volta e meia alguém procura, será que eu fui vítima de amarração? Eu já fiz vídeo sobre isso explicando. Coisa mais comum, né? Quando a amarração é descoberta, fizeram uma amarração para você e a pessoa aceita. Fizeram mesmo. E isso já ajuda a quebrar o feitiço, por quê? Porque a pessoa vai ficar com ódio da outra, vai querer se afastar. Mas às vezes ela não tem força, ou principalmente se a amarração foi bem feita, principalmente quando é com espírito de mortos, umas entidades trevosas, assim, a pessoa não quer acreditar. Alguns espíritos da guetia, que eu não vou falar quais são, eles viram a cabeça da pessoa e a pessoa não acredita, mesmo que tu escancare na frente dela, tá aqui, foi feito assim, 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 assado. Ela não acredita, porque os espíritos estão ali buzinando na orelha dela. Não acredita, isso é mentira, estão te enganando. A pessoa fica louca. Ela fica literalmente surtada, ela não acredita.
Por mais que seja escancarada, mas ela não acredita. Ela não quer acreditar. Né? Porque os espíritos... Mas tem situação que a pessoa, por teimosia, vaidade, orgulho, não quer. Não quer acreditar. Ah, não, imagina! Eu sou bonita, eu sou gostosa, eu sou lindona, como é que ele me largou para ficar com aquela outra lá? Tu acha que ela... Alguma coisa a mais que tu ela tem. Mesmo que seja feitiço, ou pelo menos ela se arruma, toma um banho e não tá fedorento. Ó, falei que tem outras coisas? Tem. Esse tipo de magia para destruir casal, muitas vezes ele vai trazer à tona problemas que o casal tem. As brigas começaram do nada. Não, tantas vezes já eram situações, que eu falei antes, ó, proteja seu relacionamento quando tá bem. Converse, tenha intimidade. Busque melhorar, porque pode ter coisas que hoje são um incômodo. Tem coisa que é comum no dia a dia, assim, depois de anos, tá? Anos de convivência, às vezes a gente tem umas briguinhas falando dos motivos mais idiotas. Ah, tu deixou o papel higiênico mal enrolado. Ah, a toalha ali, o pano de louça ali tá mal colocado no fogão. E dá uma briga, por um motivo idiota. Isso é comum em qualquer relacionamento, briguinhas, assim. Agora, quando tem uma magia atuando, essas briguinhas podem se revelar grandes coisas e pode aparecer coisas que não era debatido. Ah, eu evitava falar isso porque ele não gosta, ela não gosta e tal. Aquilo vem à tona. Então veja, vão aparecer brigas e com isso também vão ser faladas coisas, vão ser feitas coisas, vão existir atitudes que vão gerar mágoas, além de ficar com outra pessoa. Essa é outra mágoa. Então, primeira parte das brigas pessoais que vão ficar. A gente consegue trabalhar e tal, conseguimos separar aquele casamento e trazer de volta, mas a pessoa volta e ainda tem todas aquelas brigas. É uma coisa que eu já falei no vídeo sobre amarração. Consegue trazer o ex de volta, mas voltam naquele ponto de brigas. Então, antes de trazer a pessoa de volta, tem que, trabalhar para recuperar o máximo possível essa situação de briga, amenizar aqueles problemas todos, porque quando voltar, vão conversar, vão estar se olhando, pô, mas tu tava com outra mulher, tu tava com outro homem. A mulher que foi sua companheira, tu sabe que ela foi lá com outra e fez de tudo. O homem que era seu companheiro, você sabe, foi com outra lá e fez de tudo. E não, então não é só lavou, tá novo, como alguns dizem, né? Gente, isso é intimidade. É o corpo do seu homem, o corpo da sua mulher, o seu parceiro. Isso é uma violação da intimidade. É uma mágoa que vai aparecer e pode perdurar por anos, mesmo que tenha sido um feitiço mais terrível. A pessoa está completamente... Eu já vi gente completamente louca, enlouquecida com outra... Louca, fora de si, de voltar, inclusive a psiquiatra, tá? Mesmo, e era casa de magia, feito um monte de limpeza, tirar tudo, desfazer, fortalecer. Foi parar em psiquiatra, porque ela surtou. Como é que eu fiz isso? Ela se sentia mal com ela mesma. É como se ela estivesse num pesadelo, num sonho, assim. Parecia bom, mas estava ruim, e quando voltou a pessoa se amargura, ela se sente mal, se sente culpada. E às vezes não. Estão vendo que vai ter mágoas para trabalhar? Não é só ir lá desmanchar o casamento da pessoa que roubou com feitiço. Não. Primeiro tem que trabalhar aqui, tem que fortalecer você ter clareza, como é que teu relacionamento estava, por que chegou nessa situação. Pode ser que estava tudo maravilhoso, mas nem sempre. Nem sempre. Isso, então, tudo que tinha de ruim no relacionamento, nós vamos ter que olhar, analisar, procurar orientar. Você vai ter que se fortalecer. Aí tem que fazer magias para desfazer esses feitiços. E aí, como é que isso foi feito? Não é assim, vai acender uma velinha e botar um cristal de quartzo rosa. Tem feitiço que é feito em cemitério, com espíritos de mortos. São os mais terríveis que tem. Tem coisa que é pela bruxaria antiga.
Ah, nem tudo é macumba, tem bruxaria, tem feitiço, pode ter sido pela Goetia, pelo Grimório Vero, tem outras linhas de espíritos na alta magia que a gente trabalha, espíritos infernais, né? Tem que descobrir quais foram as áreas. E aí, desmanchar aquilo tudo, que tem inúmeras maneiras de fazer, porque tem espírito que foi pago, muito bem pago, recebeu um cabrito, um boi. Eu não estou falando de feiticinho de 100 pila, 200 pila que vocês veem aí das cartomantes de vila. Estou falando de serviço sério, gente. Tem um colega aí, maravilhoso, o cara é poderoso. Amarração ele faz a partir de 20, 30, 50 mil. Amarração simples. Mas aí tu começa a entrar lá, ele vai, o serviço é 100, 200, 500 mil reais. Tá? Isso não é feitiço sim, feito só com uma velhinha e um quartzo rosa. São chamados grandes espíritos de coisa muito perigosa. Não cobra caro só para bonito, vai dar um trabalhão. Tem espíritos que são perigosíssimos para a gente trabalhar. Eu não cobro caro só para bonitinho. Não, porque vai dar um trabalhão desgraçado. E mais, tem toda a encheção de saco de lidar com a pessoa que está pedindo. Porque ela está ansiosa, está amargurada, ela está magoada, está furiosa. Tem gente que enche a paciência. Tem gente que não quer aceitar que ela também pode ter culpa também. E aí, falei, pode ser que já tivesse problemas e o outro lado usou. Mas ela acha que ela era perfeita. Não, mas a magia aproveitou problemas dos dois. Tem problema do seu marido ou da sua esposa e tem problema seu também. Você, tá? Seja homem ou mulher. E aí a pessoa não quer aceitar. O que eu falei? Magia é descoberta e a pessoa, por orgulho, por vaidade, ela não aceita. Pessoa que foi vítima de amarração, me escrevendo aí, eu quero ver e tal, se a minha esposa fez uma amarração para mim. Eu olhei, gente, eu tenho visão, né, gente? Eu só olhei assim, aquele monte de espírito no pescoço dele, mas é claro que fez, né? Eu sou louco de falar para a pessoa, não, tu tem que pagar a consulta. Isso é consulta informal. Não, mas eu quero saber se tem isso mesmo para saber que... Não, ele queria consulta de graça. Mas ele já provou que ele não queria acreditar. Gente, tu acha que eu vou falar uma coisa dessa, uma pessoa de graça? Ele já chegou enchendo o saco, sendo abusado, sendo mal educado. Eu vou ouvir esse festival de bobagem de graça. E a esposa dele fez sim para dominar ele, uma megera, para arrancar dinheiro dele, para tudo. O cara tava com a vida assim virada, mas não, ele não aceitava, ele estava sendo orgulhoso. Começou a primeira coisa de vaidade e orgulho. Outro caso que eu tive há tempos atrás, assim, para ver o tipo de situação. A pessoa me escreve perguntando quanto é que eu cobro para fazer uma destruição de casal. Olha, destruição de casal eu não faço, a menos que seja para ajudar a recuperar um casamento. Não, porque o meu marido de nada saiu de casa, ficou com a amante, porque nós tínhamos um casamento muito sólido lá de não sei quanto tempo. Todo mundo ficou chocado, a família inteira, minha e dele, ninguém entendeu. E a gente achou, até a gente achou que poderia ser feitiço. Eu só olhei, gente, se foi feitiço, por que tu não pede para recuperar o teu casamento, então? Tu tá pedindo para se vingar. Tu não tá tentando recuperar o teu casamento, salvar o teu marido, tirar ele das garras da malvada. Não, tu tá sendo apenas vaidosa e pedindo uma coisa absolutamente fútil, que é vingança. Não, imagina que isso é fútil, até a família ficou chocada. Aí eu, obviamente, não respondi mais nada, porque ela tava querendo consulta de graça, né? E além do que esse serviço, nesse caso específico, eu falei para ela, conforme consta na minha página de serviço, destruição de casal, magia de destruição por motivo fútil, eu não faço. Não, isso não é fútil. Ela sendo arrogante, mulher mandona, autoritária,
se achava poderosa e o marido estava na coleira dela. O cara se libertou. Pode até ter tido feitiço, sim, mas para ajudar ele a se libertar. Porque ela deixou de provado imediatamente assim, que ela era uma mulher insuportável. Não interessa que estão lá 10, 20, 30, 50 anos juntos. Ela provou que o cara era um bom marido, supridor, tinha bons negócios, mas estava no chinelo dela, ela que mandava, ficou claro. Como é que eu vou ajudar uma pessoa dessa? A pessoa não quer mudar, não quer aceitar que está errado. Ela nem cogitou. Ela mesma, isso aí todo mundo ficou com certeza que foi feito magia. E eu acredito que teve magia, sim. Acredito. Mas ela provou que ela não quer o casamento de volta, ela quer o escravo dela de volta. Olha, tá melhor com a outra, então. Tem situação que eu não vou ajudar. Eu estou sempre avisando, eu não faço qualquer coisa, eu tenho ética, eu tenho moral. Tá? Muitas vezes as pessoas falam, tem colegas que dizem assim, muito bem dito. Não, como orientador, leitura do tarô, nós temos que acolher as pessoas e não julgar. Eu julgo, mas em caso desses, eu tenho a minha ética e a minha moral. E eu não vou ajudar uma víbora dessas porque ela está magoada porque o cara largou ela. A melhor coisa que ele fez no mundo foi largar ela, mesmo que seja com feitiço. Outro caso que já aconteceu de pedir em separação de casal. A mulher, porque o filho dela foi dominado por uma mulher, que ela fez uns feitiços de magia negra e não sei o quê. Eu já falei que eu parei de responder esse tipo de mensagem. Hoje eu só mando, isso aí precisa consulta, tá aqui o link. Não, ela continua mandando. Claro, ela já queria, eles tentam puxar assunto, né? Tu trabalho com tal coisa, começou a mandar um e-mail, outro e-mail, queria consulta de graça. Não, porque, resumindo, o filho dela, né, se envolveu com uma mulherzinha lá de baixo nível e tal, ela é de uma terreira, e um outro pai de santo também confirmou que essa mulher fez feitiço, mas o filho dela também é dessa terreira. Ou seja, ele já estava no... Então ela... Não, ela era da terreira, sim, mas ele também é da terreira, ele também é da magia. Porque ela virou a cabeça dele e tal. Ou seja, a sogra detestava a nora. Porque a nora, a esposa do filho dele, enfeitiçou, virou a cabeça do alecrim dourado. Só que o filho dele era um vagabundo, desse malandro, vagabundo. E ele achou uma mulher do tipo dele. Na verdade, ele estava muito bem com essa mulher. Era do mesmo estilo dele. Eles estavam super bem, na verdade. Mas ela achava que a mulher era a sem vergonha, mas o filho dela é um baita de um chinelo também. E para piorar, olha a cara de pau das pessoas. Inclusive isso aí, o cara tá vendo, é para ajudar uma mãe desesperada, seria com certeza caso para a caridade. Olha a cara de pau. A broaca me pede magia negra para destruir o casamento do filho por caridade. Vá se enxergar, né? Vá se enxergar. É por esses motivos que eu tenho falado, gente, eu não respondo mensagem. Não adianta mandar mensagem para mim, tá? Porque 100% das vezes a pessoa começa a fazer perguntinha, ela quer puxar assunto porque ela quer a consulta de graça. Ela já quer a consulta. Não, tu vai pagar a consulta porque eu estou perdendo meu tempo. E essas pessoas, elas nunca vão me pagar um serviço, não vão pagar nada. Elas vêm e começam a fazer perguntinha, eu estou perdendo tempo. A pessoa nunca vai me pagar uma vela que seja, não vai me indicar cliente, ela só está tomando meu tempo. Então eu só respondo. Quer uma consulta profissional, trabalho de alta magia, um dos caras mais veteranos do país, está aqui, gilbertopazon.com.br/consultas. Está tudo ali. Eu só respondo isso. Parei de perder tempo com essa gente, porque eu ficaria o dia inteiro só respondendo perguntinha. Gente querendo aula de graça. Gente abusando aos montes. Tanto que consulta de vídeo eu não faço questão nenhuma de fazer. Tanto que eu botei o mesmo preço. A consulta de vídeo era mais barata para dar aula. Aconteceu tanto abuso que é o mesmo preço da consulta por escrito. Tá?
E vai ter um monte de limitações de assunto. Por quê? Por causa de abuso. A pessoa pagava a aula, mas já queria aproveitar pedir o relacionamento, já queria pedir orçamento. A gente está lá bem claro, eu não vou fazer orçamento na consulta por vídeo. Consulta de vídeo é só para conversar e orientar. E eu não vou falar de problemas de relacionamento, em hipótese alguma. Eu encerro a consulta na hora. Tentar botar isso. Não, as pessoas insistem e tentam botar. Ou então abrir o vídeo, abrir a câmera. A pessoa pedir a consulta, eu olho, tem duas lá. Tá o marido, a esposa, ou a amiga, com outra amiga. Não, é uma consulta, já tem duas pessoas aí. Ah, não, é que ela queria... Não, a outra pessoa vai fazer pergunta também. Ela vai se meter e vai aproveitar. Ah, já que eu tô aqui, tu pode ver uma coisinha para mim? Não, a consulta para outra pessoa, não é para ti. Ó, apareceu 2, 3 pessoas. Ó, é golpe. É golpe, é golpe. Quantidade de abuso que ocorre. E aí, quando esse assunto de relacionamento destruído, pior ainda. Tá a mulher lá, porque meu marido... E tem a amiga junto dando palpite. Piorou. A amiga que indicou, daí a amiga já vem junto para dar o apoio moral, mas ela também já quer fazer pergunta, quer dar palpite, e ela quer fofoca. Isso é um assunto da tua vida, como é que tu traz outra pessoa junto para ficar dando palpite? Não, porque ela é minha amiga, nesse caso não tem amiga, gente. Quem sabe até ela é amiga da outra que levou o teu marido. Ou esse cara é amigo do outro que roubou tua esposa, tua namorada. Isso é assunto privado, é de pessoa para pessoa. Vou eu falar com o cliente ou a cliente. Aquela situação, vou falar com essa pessoa. Ninguém mais tem que se meter. É pessoal. E até porque tem coisas que eu falo numa consulta que são muito pessoais. Muito pessoais. Se tiver outra pessoa junto, eu já não posso falar. Eu vou falar uma coisa íntima sua e tem outra pessoa junto. Ó, tu sai daí, tá? Porque eu preciso falar. Não, a pessoa só dá 2 passos do lado para não aparecer na câmera, mas ela tá aqui do lado, ouvindo tudo. Não aceito mais. Se eu abrir a câmera, tem 2 pessoas, ó, a consulta individual tá lá a regra, já teve 1 minuto de atendimento, consulta encerrada, e você não vai receber um centavo de volta. E isso está por escrito lá. A minha consulta é entre 1 minuto e 1 hora. Eu vou falar 1 minuto e você vai estar levando no xingão, ó. Tá tentando sacanear, acabou a consulta, eu encerro. Porque a pessoa não quer se ajudar, ela já tá querendo ser oportunista. E esse caso de relacionamento destruído, tantas vezes tem isso. Tem casos que a pessoa não quer aceitar que terminou, ou ela já quer se dar bem. Caso das buracas aí que eu falei, eu quero destruir então o casamento novo dele. Não, ela já quer quebrar, quer se vingar, ela já quer ajuda para tirar tudo que a outra pessoa tem, caso muito comum quando vira divórcio, né? Eu sei os pedidos que aparecem aí, eu quero tirar tudo dele, já pega um bom advogado especializado em depenar o outro e ainda mete feitiço em cima. Então ela não quer mudar, ela não quer recuperar, ela está aproveitando então para se dar bem. Ou então, se voltar a pessoa, ela quer que venha aos pés dela. De novo, não mudou nada, não melhorou nada. Estão vendo que tem casos que, pessoalmente, não dá para ajudar. Quando eu vejo que a pessoa está sendo maldosa, ela não quer recuperar o amor dela, ou pelo menos, que tem casos que não vão ficar juntos de novo, mas consegue se superar aquilo ali, um ajuda o outro, ainda se ajuda o outro em respeito, se liberta, mas não consegue mais ficar junto por causa das mágoas que ficaram. Isso acontece. Mas tem tantos casos que a pessoa ajuda o outro a se libertar daquela situação, mesmo sabendo que não vai ficar junto com ela depois. Tem muita gente que faz isso. Só que isso precisa ter despreendimento da sua parte e não apenas interesse em trazer a sua propriedade de volta. Tem que ter amor de verdade no coração, inclusive para deixar a pessoa livre depois. Tu vai ajudar a pessoa a se libertar daquele feitiço, daquelas magias todas que foram feitas, mas tu sabe que depois tu mesmo não vai conseguir ficar com ela.
ou ela também viu situações suas que também não consegue mais superar. Só com muita terapia e tal. E nem sempre vai dar para fazer isso, gente. Entendo? Magia não cria amor, ela vai ajudar a fortalecer o que existe. Então, se existem caminhos verdadeiros, existe amor verdadeiro, dá para trabalhar, para fortalecer tudo, só que, repito, são situações que vão vir à tona. Situações que vão precisar ser trabalhadas. A gente pode conseguir desfazer os feitiços que foram feitos e não vai ser barato não, gente. Não é, ó, repito, não é acender uma velhinha com cristal de quartzo rosa. Que volta e meia alguém me pede a vela angélica, que é o serviço mais baratinho de todos, para recuperar uma coisa dela. Isso aí nem adianta. Se tu precisa de uma consulta, vai ser magia grandes. Ah, mas vai custar muito caro. Então, quanto é que custa tu recuperar o teu casamento? Quanto custa tu perder o teu casamento? Eu tenho feito exemplos, ó. Vai no dentista. Uma quebra de casamento, tu perdeu todos os dentes. O motor do teu carrão importado fundiu. Sabe quanto é que custa trocar o motor do carro importado? Esses carros elétricos que tem aí agora. Sabe quanto é que é a troca de bateria de um BID? Que é bem popular. Já viram quanto é que é a bateria? Que de tempo em tempo tem que trocar. Já viram quanto é que é? Não é 10 pila. Não, ó, 10 pila é 10 pila. Eu tô falando de orçamento sério. Quebrou um dente. Um dente no dentista. 3 a 5 mil reais. Um dente. Imagina fazer tudo. Um óculos aqui, ó. Tô sendo dizendo, ó. Meu óculos não tem nada especial. É um óculos modelo tradicional. Sabe quanto é que custou isso aqui? Não foi 500 pila. Eu tô falando de orçamento sério. É o teu casamento, é o teu relacionamento. Quanto que isso vale para você? Ah, eu faço tudo por ele. Tá, então começa pagando a consulta. Ah, mas a consulta é muito cara, então tu não faz tudo por ele. Quanta gente que chega já dizendo isso. Ah, que eu faço qualquer coisa, eu aceito fazer qualquer coisa. Sim, primeira coisa que tem que fazer é pagar a consulta. Ah, não, mas... Então tu não faz qualquer coisa. Já termina ali, a pessoa não quer pagar a consulta. Ela diz que faz qualquer coisa assim da boca para fora, porque um feitiço de verdade, gente, nessa área, é 20, 30, 50, 100 mil reais. E tem as duas partes que eu falei, ó, tem a parte dos espíritos, que pode ser extremamente complicado, tem espíritos que eu tenho que ir lá negociar com os espíritos, não é simplesmente mandar os espíritos, ó, vocês vão embora. Tem espírito que não vai embora, ele foi pago, repito, ele foi pago. Recebeu grandes oferenças, deram cabritos, boi, dúzias de galinhas, fizeram sacrifício de sangue. O espírito foi pago. Ele não vai sair simplesmente de graça. Tem que negociar com o espírito de novo. E até fazer outras coisas do mesmo nível equivalente. Aí tu acha que a pessoa lá do outro lado, ela roubou teu marido ou roubou tua esposa com um feiticinho aí de 500 pila? Vai se ferrar. Você não merece a pessoa que você tem. Tem coisa que vai custar caro, sim. Vai ser tão caro quanto um tratamento completo no dentista ou até um tratamento médico com especialista, com todos os exames e procedimentos médicos possíveis. Vai colocar um silicone. Sabe quanto é que é para colocar um silicone na senhora? Tu acha que é 2, 3 pila? Começa em 20, 30 mil reais. Um bem feito. 20, 30 mil. Começa. Só para fazer uma coisa estética. Agora, se for para salvar a vida da pessoa, eu estou falando de serviços sérios, gente. Eu estou falando que as coisas têm custo. E tem toda essa parte da encheção de saco se a pessoa estiver ansiosa. Que tem gente que enche o saco, tem gente que eu prefiro não atender. Não dá. Tem gente que abusa, tem pessoas que merecem todo o carinho, toda a ajuda, mas tem gente que é abusada. E geralmente a gente já vê isso aí de cara, só como eles chegam, já chegam exigindo demais. Tem gente que a gente vê que... Ó, não vou te atender, procura outro colega, tá? Eu acho melhor no teu caso, tu procura outro colega. Tá? Tem consulta que... É, sério, tem muita consulta que eu não atendo. A
pessoa manda aquela mensagem, eu já olho, eu já estou enxergando a coisa toda. E isso não é consulta de graça, que de volta e meia aparece. Gilberto, já que tu tem essa visão que tu sempre enxerga, nem precisa abrir as cartas, então tu comenta a minha vida. Não, é o meu tempo, é o meu trabalho. Tem os malandros que aparecem achando que o Gilberto tem evidência, então eu vou dar consulta de graça. Não, senhor. E tem gente que já chega ali querendo exigir mundos e fundos, ou não sei o que, eu já vejo que, isso aí... Olha, meu filho, minha filha, entendo, mas eu não posso te atender nesse caso. Recomendo que tu procure um outro colega. Devolva o dinheiro, se ela fez Pix, devolva o dinheiro. Tá aqui, pronto. Não aceito. Por causa da incomodação. Repito, eu não faço qualquer coisa. Eu não quero saber se você chegou aqui chorando, desesperada. Olha, é a pior coisa, é a maior encheção de saco quando a pessoa chega chorando, desesperada, não sei o quê. Eu não estou envolvido emocionalmente. Entendo que esteja sofrendo e tal agora, mas tem gente que chega fazendo um escândalo, tentando nos influenciar. Pior ainda quando é a mulher falando dos filhos. Porque meus filhos vão sofrer, meus filhos estão sofrendo, está usando os filhos como desculpa. Já provou de cara que está fazendo aquilo que a gente chama de alienação parental. Usar os filhos como desculpa. Gente que aparece falando dos filhos, eu já descarto. Está usando a criança como desculpa. Eu não aceito isso. Porque tu tem que me ajudar porque meus filhos estão sofrendo. Porque o cara que é malvado, que a outra fez o feitiço para nós e os meus filhos estão sofrendo. Botou filho, 99% das vezes a pessoa está mentindo, está tentando manipular e achando que vai até ganhar desconto ou que eu vou fazer uma magia poderosa, vou me arriscar, vou chamar um demônio aqui na minha casa. Vou trabalhar com espíritos perigosíssimos. Porque tu chegou chorando, a pior coisa que você faz. Chegou chorando aqui, eu já boto de lado. Tá. Muitas vezes esse choro é falso, gente. Como é que a gente vai ajudar uma pessoa dessa? Aí eu vou olhar, se eu ainda aceito, eu vou olhar as cartas, na maioria das vezes eu já vejo que a própria pessoa também ajudou. O que eu falei? Muitas dessas magias para destruir o relacionamento usam das próprias fraquezas que já existem. Os espíritos, eles são práticos. A primeira coisa que eles vão pegar é as fraquezas que o casal já possui. Tem coisas ruins que não estão sendo trabalhadas, que eles não se cuidam, não se protegem, não se organizam. É a primeira parte que os espíritos vão tratar de esculhambar. Então, nem sempre vai ser problemas assim misteriosos, coisas que não tem nada a ver. Não, são coisas que já estavam ali o tempo todo e simplesmente aproveitou e veio à tona. Estão vendo? A gente tem que abrir o olho, analisar. Por isso que consulta sempre é necessário para analisar a situação. Olhar ambos os lados da situação e só depois que tipos de magias que foram feitas, porque nem todo mundo tem essa evidência aqui. Tem gente que pode ser muito bom, por exemplo, na matriz africana, mas não conhece nada de bruxaria, não conhece nada de guete. E eu sei que está cheio de quimbandeiro e batuqueiro fazendo guete. Eu afirmo que eles não estão fazendo guete. Eles estão fazendo macumba. Já tem uns 3, 4 vídeos aqui falando. O que mais tem aí é gente fazendo macumba achando que está fazendo guete. Eles botam o selo do espírito e aquela comilança toda. Isso é trabalho para Exu. Nunca é para guete. Afirmo. Eu tenho comentado isso em fóruns internacionais. Né? E com colegas do mundo inteiro concordando com o que eu digo. Estão fazendo macumba. Então, quando eles vão olhar o oráculo deles, eles não enxergam que espírito que é. Isso é muito comum. Seja tarô, búzios, o que for. Runas. A pessoa sabe que foi feita uma magia, mas não sabe te dizer que espírito que é. Mas tem como o feitiço ficar oculto? Tem, mas o feitiço não fica oculto para sempre. E tantos casos assim é descarado, principalmente quando é os bruxinhos, sacerdotes de menor nível. Eles fazem, tem coisas assim que faz que é para
os feitiços não ser descobertos. Só que o cara tá aqui e eu tô aqui em cima, eu tô vendo de cima. Assim, ele fez um negócio. Os outros, não, naquele nível de baixo, eu já tenho um pouco mais de nível para tantas coisas, né? Eu tenho vídeos aqui no canal sobre casos difíceis ou impossíveis. Situações que ninguém descobriu. Eu tô falando de casos complicadíssimos. Colegas, assim, ao redor do mundo, grandes nomes, ninguém descobria. Eu descobri. Casos aqui no Brasil que ninguém descobria. Eu descobri. Custou caro. Então tem coisa que não é só na consulta que vai aparecer. Tem coisa que vai aparecer na consulta, tem coisa assim, 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 assado. Mas aí eu vou ter que fazer rituais para isso. É a mesma coisa você ir no médico. Olha, tudo indica e tal, nós vamos precisar de uma tomografia computadorizada, nós vamos fazer isso aqui, todos aqueles examezinhos bem caros. Até que uma tomografia computadorizada não é 50 pila, né? Não, tu vai pagar vai custar só para inspecionar mais a coisa, caso seja necessário, é muito raro, mas pode precisar, tu já vai gastar 5, 10, 20 mil reais. Eu estou falando de grandes casos, tá? Casos absolutamente complicados. É a mesma coisa que tu vai no médico, vai ter que fazer uma cirurgia exploratória, que nem os médicos conseguem detectar. Sabe o que é cirurgia exploratória? Você vai para o hospital, abrem você, vão abrir para procurar, para tentar descobrir o que está vendo ali. Porque nenhum aparelho da medicina conseguiu detectar. Então tem casos que a medicina tem que abrir você. Quanto é que custa uma internação hospitalar, cirurgia, equipe médica? Sabe quanto é que custa isso aí? Pode acontecer a mesma coisa na magia. Muito raro, repito, muito raro. Tanto que eu tenho esses 3, 4 vídeos que eu fiz de casos difíceis, para citar casos assim que foram complicados. Então tem coisas que a gente não vai ver na consulta, mas eu vou apresentar com toda certeza, assim, 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 assado. E alguma coisa mais detalhada, aí eu vou precisar fazer um ritual. Mas 99% das vezes eu vou dizer, isso é com certeza espírito de tal área, assim, assado, assim, assim, assim. Se for religião africana, então, aí... Geralmente eu já vou dizer qual é tal espírito, é tal entidade, é tal, foi feito tal coisa. Tem coisa assim que eu já enxergo direto. Eu sou babalorixá também, né? Além de todas as outras áreas que eu trabalho. Mas às vezes pode ter trabalhado com alguma coisa tão diferente. Pode acontecer, eu tenho que avisar, às vezes pode acontecer. Mas aí é muito raro mesmo. Geralmente, aqui no Brasil principalmente, o que mais tem é a macumba, as bruxariazinhas, pessoal, agora está começando a aparecer mais pessoal com guete, com grimório vero, se bem que tem uns aí que diz que não dá para fazer amarração com guete, teu cu, não sabe trabalhar. A pessoa só sabe trabalhar pela macumba, daí vem dizer, é que não aprendeu a guete. Isso é gente que não aprendeu a guete, não sabe fazer. Porque a amarração não é só o espírito. Tem todo um protocolo de coisas que tem que ser feitas. E eles não sabem fazer. Eles, vão lá, fazem um feiticinho só para coisa. Não é. A amarração tem inúmeros passos. Destruir um casamento não é um feiticinho só. Tem que analisar a vida do alvo, ver o que dá para trabalhar, que não é genérico. Chama esse espírito para destruir o casamento da pessoa. As modais, por exemplo. Volta e meia alguém cita. Maravilhoso, mas será que as modais é adequado? Pode ser que apenas fortaleça. Artigo que tem aqui no meu site. Qual o melhor espírito para uma situação? E eu fiz alguns vídeos a respeito também. Qual o melhor espírito? O artigo é enorme, eu recomendo muito que você leia. Procura no meu site, gilbertostapazon.com.br, clica na lupa e escreve ali qual o melhor espírito. Tem um enorme, enorme artigo. E ali eu explico muitos problemas de erros de escolha, que é um outro problema. O casamento foi destruído pela magia, mas às vezes foi destruído pelo próprio casal. Às vezes o próprio casal está fazendo merda, tá? Fazem magia por conta, vão procurar sacerdote por conta, achando que estão fazendo algo bom para eles e estão fazendo merda. Nesse artigo, qual o melhor espírito? Então tem casos assim, o casal está com um problema, mas aí eles fazem uma magia, digamos, um cítrio, que é um espírito para sexo, né? Mulher tem mania de achar que sexo vai resolver tudo, que só segura o marido com a parte íntima, né? E o problema não é sexo, o problema são problemas de dinheiro.
tá com problema de comunicação, tá com problema de privacidade ou de organização. O problema é outro. Chama o espírito errado. Poucos dias depois estão se matando de novo. Ah, a magia não funcionou. Não, tu que escolheu errado. Por isso que tem que fazer consulta para analisar qual é o problema. Ou então o casal tá com problema financeiro. Aí chama um espírito lá, X, para pedir dinheiro. E entra, aparece dinheiro. Cartão de crédito. Ó, o banco aumentou o limite do cartão de crédito. Gente, isso não é dinheiro, isso é dívida. Aí durante um mês eles acham que está tudo bem e saem gastando. Fim do mês aparece o boleto cobrando deles. Ah, Maria, não funcionou, mas claro. Tu não resolveu o teu problema. Teu problema não era a falta de dinheiro, é gastar demais, não saber usar. Quanto caso já apareceu assim, gente? Pessoal querendo magia para dinheiro, mas eu olho assim, tá, mas tu gasta assim, aos quatro ventos, sem controle nenhum, sem cuidado nenhum. Vocês têm que aprender a se organizar financeiramente. Tá? Não estou dizendo que tu tem que ter uma... Ah, mas eu não vou baixar meu padrão de vida. Então vai se ferrar. Simples, vai se ferrar. Um dos motivos que eu não aceito mais cartão de crédito é esse. Tá aparecendo gente pagando vela angélica com cartão de crédito. E aparecia lá na fatura do PagSeguro, parcelado em 10 vezes. 180 pila parcelado em 10 vezes, não, tu tá falido. Parei de aceitar, porque a pessoa já tá quebrada, então não adianta. E precisando fazer outras coisas. E eu explicando, gente, tu tem que te organizar financeiramente. Te organiza. Eu não tô dizendo que tu tem que ter uma vida de mendigo, mas te organiza. Tem gente, não, só almoça e janta fora, mas tem que ser no melhor restaurante. Imagina comendo comida caseira ali, que tem uma maravilhosa comida, honesta. Ai, mas não é tão chique que nem aquele... Ah, não, aí tu tá pedindo pra quebrar a cara, né? Quanta gente eu conheço aí, classe média alta, com dívida aí de cheque especial, 100, 200, 500 mil. Cheque especial. Mas continuam viajando. Ah, então vou viajar uns dias lá para Europa para relaxar. Mas tu não tá com uma dívida assim? Ah, mas isso é só mais um voo que continua trocando de cargo, quer dizer, não para de gastar. Continua lá com o seu ótimo carro, mas vende aquele porcaria do carro, compra um carro mais barato e com a diferença tu zera a conta no banco, porque o banco, ó, é juro, ele tá sugando tudo que tu tem. Tá vendo que não é o espírito que vai resolver? E por que eu sou um orientador de caminhos? Porque eu vou olhar o problema da pessoa e eu vou falar isso aí. Ó, tu não precisa de magia para ajudar a abrir caminhos do dinheiro, tu tem que parar de gastar. E eu vou sugerir espíritos para ajudar tu a aprender como é que a economia funciona, se organizar. É isso que eu vou sugerir. Porque não adianta eu sugerir um espírito que pode ser que traga dinheiro, sei lá de onde é que vai tirar, porque a pessoa já está toda endividada. De onde é que vai tirar? Só se fizer outra dívida. Porque um mês depois a pessoa vai estar com outro boleto de cobrança e reclamando para mim, a magia não funcionou. Não, tu que continua gastando. Tá? Estão vendo essa coisa que eu digo do eu não faço qualquer coisa? E aí o casamento termina, o feitiço e tal, isso tá, mas isso aí vai ter custo também, gente. Eu tenho que olhar isso aí. Quanto que tu valoriza isso aí? Que problemas que o relacionamento que estava tendo, e os espíritos, eles vão aproveitar esses problemas para destruir e separar o casal. Eles vão ver o que magoa mais o outro. Que a gente vê muito assim, pedidos populares, ó, que é para ficar com nojo dela, que é para não suportar ela, que não aguente o cheiro. Tem alguns que são bem criativos. Ó, que ele não goste mais do cheiro dela para ficar com nojo do cheiro da pessoa. Ou simplesmente deixar de ouvir, que é para causar briga. A pessoa tá falando, tem muitas variações disso aí. Mas normalmente aproveitando problemas que o casal já tem. Por isso, repito, gente, proteções sempre. Quando a coisa tá bem, é o melhor momento para você fazer. Um dos serviços que eu ofereci, o ritual de proteção com vela angélica, é o mais barato de todos.
São 7 rituais de proteção em uma semana. Todos para proteção, em 7 áreas diferentes das esferas planetárias. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu explico as 7 áreas planetárias. Então, por exemplo, Vênus, esfera do relacionamento, da família, do amor, proteção nessa parte. Júpiter, que tem a ver com negócio, expansão, administração, proteção dos seus negócios. Mercúrio, saúde, comunicação, negócio, dinheiro. Marte, proteção contra ataques. Lua, proteção principalmente no plano espiritual, mas também como é que foi visto. Cada área é cada área. Então isso é um ritual muito poderoso e é um ritual, claro, ele é básico, ele é genérico, ele é individual, é por pessoa. Tá? Não é a mesma coisa da conjuração completa, que custaria 5 vezes mais, no mínimo, mas nesse caso precisa de consulta. Então veja bem, tem rituais que eu ofereço sem consulta, como esse de vela angélica, inclusive rituais de Goetia, eu faço hoje sem consulta. Tá lá aquele preço, e é o mínimo. Mas é você quem escolhe, eu só faço a sugestão, inclusive daí eu cuido para que não tenha coisas ali que a pessoa possa se prejudicar. Magia angélica tu não te prejudica, tá? É tudo assim muito seguro. Agora, na Goetia tem alguns ali que eu literalmente não vou fazer mesmo. Tipo esse, pedir destruição de alguém. Não, isso eu não faço. Então, é preciso usar a cabeça, analisar, procurar entender as coisas. Entender que nem sempre você é a vítima. É um problemão que aconteceu, seu relacionamento foi destruído, mas você pode ter coisas suas que você vai ter que botar o dedo aqui na moleira e pensar, mas eu também tenho a ver com isso. Então você vai ter que trabalhar em si mesmo também, tá? Tá vendo? Não é só ir lá e desfazer o feitiço, separar o casal. Você vai ter que aproximar a pessoa de novo, você vai ter que namorar de novo, conquistar ela de novo. Porque eu não estou fazer uma amarração para trazê-la de volta. Aí a pessoa fez uma amarração do outro lado, levou. Aí tu vai amarrar de volta, a pessoa volta mais louca ainda. Não, tu tem que resgatar as partes boas, o amor, o respeito, conversar, solucionar situações pessoais, que senão não adianta nada tu fazer uma luta dessas. Quando você faz isso, tem que ser uma boa luta que seja melhor para ambos e não apenas pela sua vaidade pessoal que foi afetada porque você não aceitou perder para o outro. Aí não adianta nada, tá? Aí você está sendo apenas uma pessoa mesquinha, egoísta. Então seria outro trabalho, diferente. Aqui eu estou falando de relacionamento que foi indevidamente destruído pela magia por alguém que levou, e dá para trabalhar, para trazer de volta. Mas sim, vem os problemas também, porque vocês vão ter que fazer uma limpa em tudo que aconteceu. Aí se eu não fizer nada, outro problema, última coisa então, que é um grande erro. Citei até o exemplo ali, a mulher querendo se vingar porque o cara foi embora e acha que foi magia. E eu também acho. Só que essa magia continua atuando. O casal se separou, terminou com briga, foi lá para o outro lado. Agora tem um divórcio acontecendo. Ficaram situações na casa. Esse divórcio vai ser com briga. Ficaram problemas na casa, esses problemas continuam acontecendo, porque geralmente aqueles espíritos, eles continuam trabalhando com os dois. Eles não trabalharam só para afastar os dois e foram junto com a outra pessoa. Não, eles foram com a outra pessoa, mas continuam com você. Então pode ser que você não queira trazer a pessoa de volta, mas você vai ter que se proteger, se limpar, porque você está sendo atacado. Estão percebendo? Fizeram como levar o cara embora? Você continua magoada, continua com outros problemas e as coisas vão... Gente, casal aí que se separou 10, 20, 30 anos, estão se matando até hoje. E a gente olha, mas isso aí teve muita magia para separar os dois. E as magias continuam. Teve gente que nunca foi procurar um sacerdote, um bruxo, um mago, para ver se tem alguma coisa. A pessoa está sendo atacada por espíritos já há 5, 10, 20, 30 anos.
Porque lá atrás fizeram algo para destruir aquele relacionamento e esses espíritos continuam atacando a pessoa. Aqueles divórcios que não terminam nunca, vira uma briga infernal. Os casais se matam, eu já falei, usando as crianças, a alienação parental, como desculpa para atacar o outro. São os espíritos trabalhando em cima. Então, mesmo que você não ache que não vale a pena tentar trazer a pessoa de volta, você vai ter que encerrar, você tem que sair fora disso. Termina, mas você tem que se limpar, tem que se proteger e desfazer essas magias tudo que estão lhe prejudicando. Tá bom? Não é simplesmente, então que vai embora, melhor que foi embora. Melhor não é, tá, foi embora, tá, mas você continua com problema com você aqui. Você tem que se limpar, você tem que esquecer, você vai ter que fazer coisas que ajudem nos seus pensamentos, a tua energia, tem que ver que espíritos que estão prejudicando ainda. Então pense muito nisso, tá, gente? Esse tipo de situação, ele não termina só com a separação do casal. Ele pode continuar afetando a ambos durante muito, muito, muito tempo. E são situações que aí sim precisa ser trabalhada. E eu estou falando de trabalho sério. Tem que estar compromissado e você tem que perceber que é a sua vida, ou se for o caso, quando tentam unir o casal de novo, né, que isso tem um custo também. Tem um sentimento, mas é um problemão de vida que precisa ser trabalhado de maneira séria. E isso custa. Sinto muito dizer. Isso custa, não tem solução baratinha. Desconheço solução baratinha. Gente falando de solução milagrosa, baratinha, por aí tá cheio. Curiosamente, geralmente eles botam propaganda deles mesmos, né? A minha propaganda é ensinar. Aqui, ó. Eu tô há 1 hora explicando, ensinando como é que isso aí funciona. Eu estou ensinando como é que as coisas funcionam. Essa é a minha propaganda. Ensinar como é que as coisas funcionam e já estou alertando, que pode custar muito caro, que eu às vezes vou dar um puxão de orelha na pessoa assim, tem coisas que eu não vou fazer, vou ser bem objetivo, porque é o meu trabalho. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça e dizer, não, tu é bonzinho, não, tu tá certo, não, se tu estiver errado, eu vou falar assim. É o meu trabalho. Eu não estou aqui para mentir para as pessoas. Isso é trabalho profissional. Não é que eu seja malvado. Às vezes eu tenho que dizer as coisas, é assim, 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 assado. Tá? A gente não está envolvido emocionalmente. Mas claro que eu não sou malvado e eu não me divirto em ver a pessoa triste. A gente quer orientar, a gente quer que vocês tenham um caminho luminoso, com prosperidade, saúde, alegria. Tá? Por isso que a gente está sempre falando, façam proteções, não espere dar problema. Proteções, sempre, sempre. Proteções nunca é demais. Com que tempo que eu faço a renovação? O máximo que tu puder fazer todo mês uma magia de proteção, ótimo. Se puder fazer as magias maiores, melhor ainda. Porque elas não estão ali para bonitinho. Tá? Tipo o ritual por 72 anjos de Deus, que ele tanto pode ser para proteção, quanto para uma bênção geral, ou também para algo específico na sua vida, ajudar você a melhorar os negócios. Tal. Aquele ritual tá baratíssimo, gente. E é um ritual muito, muito intenso. Tá? Então as coisas têm preço, mas tem um motivo. É um ritual que eu faço, eu fico uns 3 dias com aquela energia. Uau! É muito interessante, é muito legal. Então, é o que eu queria falar por hoje. Desejo para todos, assim, que sempre que você desejar o melhor para si e para os demais, que tenha sempre as bênçãos do universo. E que possa evoluir, aprender. Quando você está com as pessoas que você ama, cuide, proteja. Nunca deixe de dizer para o seu marido ou para a sua esposa que ama. Porque você não sabe o dia de amanhã. Nunca deixe de fazer um carinho, um agrado. Mesmo sem motivo. Apenas porque gosta da pessoa. Porque esse momento sempre é o mais importante de todos. Não é o que vai acontecer amanhã. É agora. Olha para o teu marido, para a tua esposa. Dê um beijo nela. Diga que ama ela. Cuida dela. Mostre que se interessa. Isso é proteger também. É ter cuidado. Então, é o que eu queria falar por hoje. Beijo. Um abraço bem grande para todos. E até a próxima.